De acordo com a lei orgânica do município, em seu artigo 16, que diz que a Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sua sede no dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho, de 1º de agosto do dia 22 de dezembro, no parágrafo 3º, a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito, quando este entender necessário, estabelecido no regimento interno da Câmara, que cita no seu artigo 81, que a Câmara Municipal reúne-se extraordinariamente para deliberação de matéria de interesse público relevante, urgente, quando há convocação pelo prefeito, letra A, pelo prefeito municipal. Em nome de Deus, do povo de Nepomuceno, declara aberta a 12ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, do dia 29/9/2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo vereador Júlio César Ezequiel. Boa noite a todos. Boa noite. Hebreus. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, vereador Júlio César Ezequiel. Passa a palavra para a vereadora Vilma, que fará a chamada da reunião extraordinária do dia 29/7/2014. Boa noite a todos. Boa noite. Cláudia Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gatinho. João Alfredo Presente. Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Marcelo Augusto das Ruas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militano. Presente. Washington Campos Mané. Vilma Garcia. Presente. Muito obrigado. Passa agora para a apresentação dos projetos. Projeto de Lei nº 559/2014 autoriza o Poder Executivo a ceder a instituições financeiras públicas créditos decorrentes de compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e da outras providências. Projeto de Lei nº 560/2014 autoriza a desafetação e alienação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público e da outras providências. Muito obrigado, nossa secretária Valdemir, por ter feito a leitura dos projetos que aqui estão apresentados. Eu passo agora para a ordem do dia, o projeto de lei complementar número 150/2014, que altera a lei complementar número 031 de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a instituição da cobrança de contribuição para custeio de serviços de iluminação pública no município de Nepomuceno e da outras providências. Esse projeto, vou levar ele, já foi às comissões, vou ler agora, pedir a secretária que faça a leitura dos pareceres nas comissões. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Conta e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 150/2014, que altera a lei complementar número 31 de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a instituição da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no município de Nepomuceno e da outras providências. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, impedindo os ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45, estando desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 150/2014. É nosso parecer Cláudia Andrade Pedroso, Júlio César Ezequiel. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar número 150/2014, de autoria do prefeito municipal Marcos Memento. O projeto de lei complementar tem por objeto alterar a lei complementar 31 de 27 de 2 de 2012, que dispõe sobre a instituição da cobrança da contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública no município de Nepomuceno e outras providências.
O referido projeto de lei complementar vem esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do regimento interno. Constata-se que a matéria em análise é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência exclusiva do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45, e desta forma em condições de ser aprovado, no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre esta Comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar 150/2014, de 22 de abril de 2014, orientando a verede plenário de que, conforme o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 14 de julho de 2014, relator Pedro Militante, Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Gonçalves. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei complementar número 154/2014. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar 150 de 22 de abril de 2014. A referida proposição foi encaminhada a esta Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais para análise dos aspectos dela mencionados, principalmente com relação a serviços públicos, nos termos do artigo 39, primeiro do regimento interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta Comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar número 150/2014. É nosso parecer. Sala das Comissões, 14 de julho de 2014, relator Éder Rodrigo Coelho Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigo Saverino, que é contra. Muito bem. Projeto de lei complementar número 150/2014, que altera a lei de complementar número 031, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a instituição de cobrança e contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública no município de Nepomuceno e da outras providências. Esse projeto já estava nessa casa, agora foi lido os pareceres das comissões e nós, nesse momento, vamos votar os pareceres das comissões que diz respeito ao projeto de lei complementar número 150 de 2014, que altera a lei complementar número 131 de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a instituição de cobranças de contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública no município de Nepomuceno e outras providências. Nós, nesse momento, vamos votar os pareceres das comissões, favorável ou ao contrário, ali já constando nos pareceres dos vereadores das comissões. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante, se manifeste. Queria que Vossa Excelência seguisse, pelo menos, de forma assim, superficial, o regimento interno dessa casa e colocasse em discussão, porque a lei diz que vai ser colocado em discussão e em votação. Então, se for possível seguir o regimento, agora, se não for também. Projeto 550, projeto 150, vereador, ele já está, os pareceres já estavam nas comissões. Ele está nessa casa desde o dia 5 de 5 de 2014. Esse projeto se encontrava nessa casa desde 5 de 5 de 2014. Então, de acordo com a lei orgânica do município, no artigo 16, nós temos esse posicionamento de estar fazendo essa votação.
Eu gostaria de pedir também um parecer do nosso assessor, que ele desse o seu posicionamento no sentido de esclarecimento ao móvel pedagógico comigo, né? O senhor está questionando a forma que essa casa não está seguindo a forma do regimento dessa casa, vereador. Eu acho que se o caso fosse mais objetivo no posicionamento do senhor, para a gente entender mais um pouco aqui. Acho que não entendeu por senhor. Não, inclusive o assessor também não entendeu, não. O que é natural? Toda votação ela é colocada em discussão e votação. Se não está presidente já faz 2 anos, os primeiros anos tem que pôr em discussão. Mas o senhor não está entendendo, vereador. Nós estamos aqui discutindo os pareceres das funções. Se eu coisas em votação, Muito bem. aí o senhor vai negar o que o senhor falou? Não vou negar. Você entendeu? Entendi agora que eu entendi seu posicionamento. O senhor está achando que eu coloquei a votação só antes de discutir. Tudo bem. Eu acho que é certo o seu posicionamento. Então, antes de colocar em discussão, antes de colocar em votação, eu deixo a palavra a Vossa Excelência, que pode colocar seu posicionamento. Antes de voltar, eu volto e coloco o seu posicionamento e deixo Vossa Excelência aberto o microfone aí, que você faça a primeira discussão do projeto de lei 150. Sobre o parecer. Eu, antes de iniciar, eu gostaria de declinar, porque esse aqui é um órgão colegiado e não tem reizinho, maguinho que manda aqui não. Então, eu acho que a palavra está aberta a todos os senhores vereadores, porque isso é o que diz o regimento interno. Mas o senhor, vereador Washington, que fez o questionamento da discussão, por isso que, de uma forma, eu acho que o senhor tem que se posicionar. Se eles quiserem posicionar, o senhor deixa a palavra e eles falam. Então, eu vou só concluir. Existe um princípio na Constituição que as pessoas às vezes desconhecem, que chama o princípio da isonomia. Todos os senhores foram eleitos pelo voto popular, pelo sufrágio popular. E o regimento interno diz que em toda votação a palavra é dada para todos os vereadores. Então, esse é o princípio da isonomia. Eu não posso dar a palavra para Vossa Excelência ou para Vossa Excelência. O que eu tenho que dizer é que a palavra está livre. Porque senão eu vou ser o ditador. Eu não estarei seguindo a lei. Eu estarei pulando de galho em galho. Então, se o ilustre vereador quiser usar a palavra, se o ilustre vereador quiser usar a palavra, é o princípio da isonomia que comanda. Todos são iguais perante a lei. Está livre a palavra, senhor presidente? Muito bem, vereador. Eu acho que sua colocação foi importante e nós somos, às vezes faz uma colocação, às vezes de interpretação não precisa ser criado dessa situação. Acho que nós estamos aqui para discutir e ser bem objetivo. No momento que o senhor que fez o questionamento, eu como presidente dessa casa, tenho como até de respeito de passar a palavra para Vossa Excelência que fez o questionamento. Então, Vossa Excelência já se posicionou, que o senhor provavelmente, como é de costume, o senhor fazer seu posicionamento nas últimas considerações, mas eu deixo livre a palavra aqui nessa casa, que e sempre tenho feito, aquele que quer fazer algum
algum comentário que diz respeito a um projeto, aos pareceres das comissões, fique à disposição dos novos vereadores do plenário dessa casa, para depois o vereador Washington fazer sua colocação. Pela ordem, senhor presidente. O senhor quer falar, senhor presidente? A lei do regimento interno da lei orgânica do município, eles falam que o projeto de lei somente pode ser apresentado quando colocado anteriormente na ordem do dia. Então, esse é um princípio basilar que norteia todo o processo legislativo. E quando você fere um princípio, você fere todo o ordenamento jurídico. Então, não existe reunião extraordinária para discutir o projeto de lei ordinária. O artigo 57 seguinte do regimento interno, ele é muito claro. Fim do expediente passar-se às matérias constantes da ordem do dia. Então, a matéria que está sendo objeto da discussão, ela não esteve na ordem do dia. E projeto de lei, ele não pode ser objeto de convocação de reunião extraordinária pelo Executivo Municipal. Primeiro, segundo os dizeres que constam aqui, ou teria havido um prévio ajuste. O prévio ajuste, ele descortina um leque de possibilidades. Que homenagem ao passado dessa casa, eu vou me limitar a não descortiná-los. Porque se a lei orgânica do município informa matéria de relevante interesse público, e você manda um projeto de lei para a Casa Legislativa, e ela é admitida como matéria de relevante interesse público, lamentavelmente, qualquer pessoa entende que houve uma entabulação. Inclusive, essa não é o meu pensamento isolado. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de discutir isso muitas vezes. Então é por isso que eu quero que conste em ata todos os pareceres que foram dados, ipsis literis, tudo o que foi dito eu não quero que fique sem uma vírgula. Porque o que se passa aqui vai ser objeto de apreciação. Não sei se amanhã, não sei se depois da manhã, mas será objeto de apreciação. Porque vocês estão transformando uma convocação extraordinária em reunião ordinária, inclusive comparecer que são
padrões. São feitos para todas as reuniões, aquela velha história de que eles já estão preparados, já pode tramitar. Como que pode ter sido feito se não foi colocado na ordem do dia? Se a última reunião não se sabia nem da existência desse projeto de lei. É mais fácil rasgar o regimento interno dessa casa. É mais fácil jogar isso no lixo. Falta de decoro é não ser honesto. Isso é que é falta de decoro. E eu quero que grave isso com letras garrafais, que eu disse aqui nessa noite. Que falta de decoro é não ser honesto. É convocar uma reunião extraordinária com resultado previamente ajustado. Esse é o meu parecer, o meu comentário sobre o parecer que foi feito. Palavra, vereador Júlio César Ezequiel, um comentário na discussão dos pareceres. Eu venho dizer aqui é o seguinte: nenhuma dos pareceres que eu e o vereador Cláudio fazemos, porque, a todo respeito ao vereador Washington, não pareceu nenhuma vez para nos ajudar a fazer o parecer da comissão. Entendeu? Com todo respeito a ele, não tem padrão não. Se nós estamos aqui, nós temos que trabalhar em equipe. Eu e o Cláudio sempre nos reunimos, porque no dia que nós fomos no escritório do Dr. Washington, ele não estava para nos atender. Então, não tem parecer padrão. Eu sempre comento com o Cláudio. Quem sabe o doutor Washington não pode nos ajudar em nosso parecer. É isso que eu queria dizer. Muito bem, continua ali a palavra na discussão dos pareceres. Com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel. Já fui. Com o vereador José Rodrigues Ribeiro. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, doutor Emerson, secretárias e a equipe da televisão. Eu quero justificar que eu votei contra o parecer, porque é o seguinte: esse projeto ele está em 2 de maio, aí ele entra aqui no meio desses 2 projetos, então eu acho que não ia ficar bom ele entrar em votação hoje. Eu acredito, se ele ficou até hoje, que fica até segunda-feira na próxima reunião. Esse é o meu posicionamento de que se pode, se esperou até hoje, que espera até segunda-feira a reunião ordinária para que a gente vote nesse projeto e não juntamente com esse que chega em extraordinário. Eu acredito que, como ele ficou parado há tanto tempo, tantos meses aqui, que possa ficar até segunda-feira para acabar de discutir mais esse assunto. Esse projeto, não sei o que aconteceu, porque desapareceu, eu não vi esse projeto mais, e esse dia eu estava pensando o que aconteceu com o projeto 150. Então nós estudamos ele, eu estudei ele ontem. Então eu acho que esse projeto deveria ficar para a próxima reunião ordinária, dia 4, e não juntamente com esses projetos. Por isso eu votei contra o parecer. Obrigado, presidente. Muito bem, continua lendo a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militano. Senhor presidente, boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas. Com relação, senhor presidente, ao que o vereador Washington colocou sobre os pareceres, e aí também com todo respeito, como eu sempre vou agir nessa casa, os pareceres realmente, tem um padrão mesmo, porque quando a gente trata de questão de lei, de legalidade, a lei é a mesma. A lei não coloca sentimento,
que eu acho, o que eu não acho, né? A lei é aquilo lá. Então, os pareceres, evidentemente, depois de estudado aqui, a gente se reúne toda semana, e aí eu coloco assim a mesma posição, uma vez que o vereador Washington dá essa condição para a gente, quando ele coloca uma situação assim, aí eu coloco que o vereador, o Jurinho colocou também, que participe mais das reuniões, que vem nas reuniões das comissões, para dar a sua ideia com relação aos projetos que estão aqui nessa casa. Talvez aí, magníficas ideias, a gente possa fazer diferente, ou melhor, O que não pode atacar a qualquer forma, a todo preço, devido aos seus ideais, atacar o nosso trabalho que eu fazendo nessa casa. Embora nós não tenhamos, eu particularmente não tenha nenhum conhecimento jurídico, eu fui eleito pelo povo. Então eu sou um representante quanto ele nessa casa. E uma vez eu havia dito isso ao presidente, da mesma forma que ele tem todo o direito e respeito das exigências que ele faz muitas vezes, das cobranças que ele faz, eu também faço uma exigência de respeito. Faço diretamente à Vossa Excelência. Porque quando haver diferença de ideias, é ótimo. Nós vivemos uma democracia. Mas o que não podemos é toda hora estar sofrendo ataques, que subentende que aqui tem desonestos, não tem diferença de pensamento. Eu jamais, quando alguém contraria a minha ideia, eu jamais vou por esse lado. Diferença de pensamento. Porque eu respeito a outra pessoa. Se Deus quiser, quando finalizar o mandato, senhor presidente, quero entregar aqui meu imposto de renda, e para deixar bem claro, transparente, o que entrou, o que saiu, e não dá mais para ficar ouvindo esse tipo de situação. Quer contrariar as ideias, apresentar coisas melhores, eu coloquei respeito. Mas essa questão de toda hora está nos atacando, isso aí, senhor presidente, nós não podemos permitir nessa casa. E até peço, com relação ao que o vereador colocou, com relação ao regime interno, que nós olhamos de trás para frente, lei orgânica, eu também já participei de outra legislatura, peço até o Vossa Excelência que passa, o doutor Hermes, falar a respeito do assunto, para ter uma resposta também, em cima disso, em cima da legalidade ou não, Porque se nós estivermos também em cima da legalidade, a gente pode largar ele agora e ir embora para casa. Mas não é o caso. Só isso, presidente. Muito bem, vereador Giovanni Militani. Eu acho que a discussão de ideias acho que é fundamental para o presidente da própria democracia. Vossa Excelência tem, colocou muito bem o seu posicionamento e eu acredito que nós devemos sim ter principalmente respeito com aqueles que sentam aqui nessas cadeiras. Eu acho que não é rasgando o regimento interno que vai ser feito uma pressão para que os vereadores façam isso aqui. Acho que a gente tem que discutir, fazer as colocações. Eu fico triste de ver no plenário dessa casa uma criança assistindo uma reunião que, se Deus quiser, pode ser um dos nossos líderes futuramente, ver uma cena lastimável de rasgar o regimento interno e ser jogado aqui na frente dessa casa. Isso sim me deixa constrangido e sem posicionamento por ver uma cena de ver um adolescente, uma criança vendo uma cena dessa. É isso que nós não queremos, não podemos. Principalmente o respeito. Eu passo a palavra ao vereador, o nosso assessor, Dr. Emerson, que nos deu todo o apoio e dá assessoria a essa casa e viu
na questão da legalidade de fazer essa reunião. Passo a palavra para o nosso assessor, doutor Hermes. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, internautas. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que o meu parecer, o meu entendimento a respeito de todos esses questionamentos é o seguinte: entendo que a posição e a decisão da mesa diretora de convocar essa reunião por pedido do senhor prefeito municipal e tudo que está acontecendo nesse plenário hoje é perfeitamente legal e possível, porque está respaldado na lei orgânica municipal e no regimento interno, que apesar de infelizmente ter sido rasgado, né, pelo ilustre vereador Washington, ele continua em vigor. E o regimento interno nada mais é do que um posicionamento tomado pelo plenário dessa casa outrora. Então foi uma vontade dos vereadores da época de votar esse regimento. Se existem falhas, essas falhas podem eventualmente devem, inclusive, ser corrigidas em momento oportuno, mas ninguém é obrigado, nem o juiz, inclusive, a ficar adstrito à letra fria da lei. Inclusive, a decisão da Câmara Municipal de Nepomuceno de se reunir em pleno recesso parlamentar tem que ser enaltecida. Enquanto a gente observa a mídia nacional, tantos comentários, comentários negativos a respeito da Assembleia, do próprio Congresso Nacional, de câmaras, que às vezes se reúnem, tem Câmara Municipal que às vezes reúne uma vez por mês, Congresso Nacional que não vota a lei de diretrizes orçamentárias dentro daquele ano, como já aconteceu no Brasil no ano passado. Então, a decisão da mesa diretora tem que ser enaltecida. Por quê? Porque se existe uma matéria que o prefeito municipal entendeu ser de interesse relevante para o município, e observando aqui e analisando os projetos que estão aqui para apreciação do plenário, são coisas sérias, são matérias sérias e com respaldo na lei e na Constituição Federal. Pelo que eu vi, não existe nenhuma brincadeira, nenhuma ilegalidade. E com relação aos pareceres das comissões, gostaria de dizer também, quando foi dito que os pareceres são pareceres padrões, que não mudam em nada, muito pelo contrário, porque o que o parecer tem que analisar, o que a comissão tem que decidir, é se aquele projeto está apto a ser levado ao plenário para votação e, se for do entendimento dos vereadores, aprovação. Então, eu não vejo nada que, não existe nenhuma brincadeira, são matérias sérias. A convocação da reunião extraordinária pelo prefeito é perfeitamente possível, está na lei. Então, senhor presidente, acredito que tudo que está sendo feito aqui hoje está perfeitamente legal. E outra coisa, o plenário, o egrégio plenário dessa casa é soberano. É soberano. Se a maioria entender e que já está apta a votar o projeto que foi encaminhado para essa reunião extraordinária, ele tem que ser levado em votação e não tem nada que diminua isso, porque é um povo aqui tão bem representado aqui na Câmara
estará votando, que decidiu votar, porque entendeu ser de interesse público, e nada vai derrubar essa votação. Isso eu tenho certeza absoluta. Muito pelo contrário, tem que enaltecer a posição da Câmara. Evidentemente, se for um projeto muito complexo, em que os vereadores entendam que não estão aptos a votar, porque tem dúvidas, e acham que tem que discutir mais, que se discuta. Mas se entenderem que estão aptos, a votação é perfeitamente possível e legal. Então, senhor presidente, estou à disposição para qualquer outro esclarecimento e entendo que o procedimento da reunião, com a votação dos projetos que estão na ordem do dia, que 2 não estavam na ordem do dia, porque não fazem parte da reunião ordinária, foram encaminhados através de mensagem do Executivo com pedido de reunião extraordinária, ser de matéria de relevante interesse público, sob o entendimento do senhor prefeito, do Executivo, e que devem ser votados por urgência, sob pena, talvez, de prejuízo para o município. Não vou entrar nesse mérito. Então, essa questão de ordem do dia, de não estar na ordem do dia, porque o projeto foi apresentado hoje, já vai ser foi levado à ordem do dia hoje para votação. E isso o plenário é soberano para decidir sobre isso. Então, senhor presidente, esse é o meu entendimento. Salvo o melhor juízo. Muito bem, nosso assessor aqui dessa casa, todos os vereadores aqui presentes, continua livre a palavra para aqueles que não fizeram uso da palavra na discussão do projeto 150. Aqueles vereadores que não fizeram uso da palavra, deixo livre para que nós possamos continuar o processo de votação. Muito bem. Então, hoje discutido, apresentados os projetos, apresentados os pareceres das comissões, no projeto de lei no complementar número 150 de 2014, leva agora em votação, em primeira votação, dos pareceres no projeto. Essa votação é nos pareceres no que diz respeito ao projeto número 150. Então, nós vamos votar nesse momento os pareceres que foi dado pelas comissões. Aqueles que forem a favor, permanecem sentados, forem contra, levantem-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa, com 2 votos contrários, vereador Washington Correia Lima Neto e vereador José Rodrigues Avelino, com a justificativa do voto do vereador José Rodrigues Avelino. A minha justificativa, presidente, é a mesma, sobre que esse projeto, o 150, ficasse para a próxima reunião no dia 4. Então, essa é a minha justificativa, a mesma comentário que eu fiz agora há pouco. Muito bem. Vou falar, vereador Washington Correia Lima Neto. Eu gostaria de reiterar, de relembrar que o Poder Judiciário realmente ele não pode discutir o mérito das questões, mas sim a forma. As coisas são soberanas no limite da lei. Então, muitas vezes o poder sobe a cabeça e a pessoa, às vezes, esquece da Constituição da República Federativa do Brasil, lembrando que o Poder Judiciário pode e deve manifestar quando não se cumpre o que está previsto
em lei. Só a título de esclarecimento, porque eu quando cito, eu cito o dispositivo legal. O artigo 48 diz: o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação do projeto de sua iniciativa. Então, com pedido de urgência, é aqueles casos em que existe urgência no projeto, oriundo do Poder Executivo. É artigo 48. Então, não existe, a não ser no direito alienígena, ou na total falta de direito, a previsão de se convocar reunião extraordinária para se votar projeto de lei. E quanto à ideia que foi criada aqui, que o Poder Judiciário pode ou não manifestar, e se pode ou não derrubar, é uma questão que será apreciada e nós todos teremos a resposta do Judiciário. E espero que se alinhem, que reúnam-se os doutos conhecedores da lei, para que o Poder Judiciário possa ter uma manifestação mais abrangente, uma argumentação mais elevada e dentro dos parâmetros legais. Essa é a minha chefe. Pela ordem. A palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Eu achei o projeto 150, foi elaborado no dia 22 de abril de 2014, e não me falha, parece que foi o novo vereador Giovanni que pediu alguém para me esclarecer sobre esse projeto. Está escrito aqui no meu projeto, achei antigo assim. Foi o Vossa Excelência que fez esse pedido, não foi, Vossa Excelência? Sim, senhor vereador. Só que há 2 semanas atrás, né, como a gente já havia tido reunião com o rapaz da CEMIG, a gente não acha necessário que ele fique na Câmara Municipal. Então agora, presidente, eu achei ele que está escrito aqui, virá bem para esclarecer. Então, aqui achei a minha dúvida. Encontrei o projeto, está escrito que ia vir alguém para esclarecer. E agora apareceu o projeto. Então, onde eu estava meio preocupado, ainda estou preocupado, presidente. Obrigado. Muito bem, vereador José Rodrigues Avelino. Lembrando que essa casa, a pedido do vereador Giovanni, encaminhou um ofício, um convite, né, para o responsável desse nomeamento, o senhor Arthur. Eu lembro que foi encaminhado um convite para que ele viesse aqui. Muito bem, a colocação do vereador José Rodrigues Avelino, todos os vereadores apresentados esse projeto, apresentado aqui aos pareceres votados. Projeto de lei complementar número 152, que altera a lei complementar número 03, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a instituição de cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, sem dar outras providências. Esse projeto leva em primeira discussão e votação. Aqueles que forem a favor do projeto permaneçam sentados, se forem contra, levante-se, manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa, no voto contrário, vereador Rocha Correia de Maneira, vereador José Rodrigues Avelino. A mesma justificativa de voto. O que a gente já voto, muito embora sempre firme na posição de que não é reunião extraordinária que se discute esse tipo de projeto, porque há uma previsão
projetos de lei têm uma tramitação normal. E além do que, eu não posso ver urgência num projeto de lei que tem por finalidade final lesar o contribuinte final, que é o povo de Nepomuceno. Esse projeto de lei lesa o povo de Nepomuceno pelo seguinte, porque é preciso ter memória para ser legislador. Vocês se recordam que mais ou menos uns 45 dias tramitou nessa casa um projeto de lei que autorizava a atual administração a colocar o nome do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito? É o caso específico. E tramita aqui nessa casa um projeto de lei que fala sobre a destinação dos royalties. O que são os royalties? Os royalties são os dividendos dos municípios que foram lesados com a inundação através da hidrelétrica de Furnas. Estou falando especificamente no caso nosso. Eles recebem mensalmente uma quantia para cobrir o prejuízo que o município passou a ter pela inundação das águas. Então, qual é a urgência aqui nesse projeto? A urgência é que vote imediatamente que a pessoa vai ter que tirar do bolso mensalmente para bancar a energia elétrica. A outra urgência é que o dinheiro do royalty, que é justamente o dinheiro que é repassado para o município, porque o município perdeu terras com a geração de energia, não seja destinado a ajudar o povo a pagar a luz, mas que dê para as instituições filantrópicas para que o povo pague o que ele devia pagar através dos royalties, que é do próprio povo, que o projeto de lei está aqui enfrentando. Mais uma vez, povo de Nepomuceno, vocês estão sendo duramente lesados. Tão lesados por preciso burlar o regimento interno, a lei orgânica do município, para botar a galope esses projetos de lei que vai em cima de você, apanhador de café. Que você chega sujo na lavoura de tanto trabalhar com seus familiares, vai precisar tomar um banho. Hoje está sendo votado aqui o aumento pecuniário do seu banho, que vai de 1 a 15%. É isso que eles estão votando aqui hoje nessa Casa Legislativa. É isso que o povo de Nepomuceno precisa ficar sabendo. É preciso que o povo tenha consciência da realidade. É por isso que eu voto contra, porque eu estarei sempre doa a quem doer, doa no bolso de quem doer, porque
Porque essa semana chega aqui uma recomendação do Ministério Público, porque é necessário que se cumpra a lei antes de qualquer coisa. Este é o meu voto. Muito bem, aprovado em primeira votação, o projeto de... Com a palavra, vereador Pedro Vanderlani, justificando o voto. Com relação a essa questão do projeto 150, trata especificamente de passar para os municípios, através de uma resolução, a obrigação dos municípios pegarem a alienação pública. Isso já é um assunto que vem a longo prazo sendo discutido a nível estadual e federal. E desde então, eu vim procurando mais informações a respeito do assunto. Esse projeto está nessa casa desde maio, e desde maio a gente tem analisado essa questão, não só em termos de teor de legalidade, como vai ser isso para o restante do país. Aqui eu vou só ler uma parte, senhor presidente, das discussões e atualizada com relação a essa parte da iluminação pública. Iluminação pública preocupa prefeitos em Minas, municípios mineiros, se queixam dos novos encargos que terão a partir de fevereiro, quando vão assumir a operação e a manutenção das instalações de iluminação pública. Isso dia 20/7. Mais um apagão à vista nos cofres dos municípios mineiros, e desta vez por causa dos postos públicos, telefonistas e materiais de conselho. Tudo porque a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem caberá às prefeituras a tarefa de elaborar projetos, implantar, expandir, operar e manter instalações de iluminação pública. Tarefas hoje desempenhadas pelas concessionárias de energia. A nova regra foi imposta pela Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e desde então se tornou uma dor de cabeça para os gestores mineiros, especialmente aqueles de cidades de pequeno porte, que alegam não ter condições de arcar com o serviço. Aí é muito extenso, presidente, eu vou mais para uma outra parte colocada. Atualmente, 73% dos municípios brasileiros já assumiram a manutenção da iluminação pública, restando 849 cidades mineiras, poucas de São Paulo e Pernambuco. A CEMIG está trabalhando de forma a atenuar ao máximo a questão dos municípios, diz o gerente de relações com o poder público, Marco Antônio de Almeida. A empresa tem se colocado à disposição para treinamentos, padronização, iluminação e elaboração de contratos, responsável pela importante taxa de iluminação na área onde atua. A CEMIG usa recursos para prestação de serviço em caso de sobra de recursos e repasse de dinheiro para os prefeitos. Ou seja, senhor prefeito, nós temos um prazo aí até 31 de dezembro. E o que acontece? Esse dinheiro tem que ser tirado. Da onde? Da saúde? Ou é melhor, como está o valor no projeto que nós temos aqui, de 0 até 30 kW, 1%, que dá 20 centavos. De 31 kW a 50, 2%, que dá 40 centavos. De 51 a 100, ia dar em torno de 80. Então, centavos. Nós preferimos essa situação ou a situação de gerar um grande valor
seja da área de saúde, seja da área de obras. É lógico que vai afetar muito mais as pessoas do que esse valor que está aqui nesse projeto. E colocando uma outra situação, senhor presidente, que agora, nesse momento, talvez seja de urgência, alertando os vereadores, talvez seja urgência, porque já tem muitas cidades, como eu disse aqui, 73% do Brasil já está desempenhando esse trabalho. E então, tem muitas cidades já fazendo consórcio nesse momento. Então, talvez esse, penso eu, na minha maneira simples, simplória, vamos dizer assim, penso eu que esse é o motivo da urgência. Por quê? O município não pegar sozinho essa tarefa. Esse, senhor presidente, é o meu pensamento em relação, né, a esse projeto. Passar a palavra para o Júlio César Ezequiel, vou deixar aqui lembrado algumas associações que nós temos, que é a AMN, Associação Mineira dos Municípios, a Lago, a MALG, algumas dessas instituições que representam os municípios já entraram com uma ação para tentar reverter essa situação. E é meio inviável a situação do município, próprio município fazer essa situação, essa transformação de uma hora a outra. Parece que as ações que foram ajuizadas lá não foram, eles não tiveram sucesso e já deram os pareceres, provavelmente, que terão de assumir essa responsabilidade da manutenção. Algumas ações que podem ser, você nesse propósito também aqui, questão dos consórcios, alguns municípios, a própria Lago, a própria MALG, desenvolver algumas consórcios para que faça esse trabalho. Então, essa discussão que tem que ser ampla e bem objetiva no que se discute. Estou bem a colocação do vereador Júlio César Ezequiel. Senhor presidente, isso que está acontecendo sobre o município arcar com os braços da iluminação e com as lâmpadas, isso já vem sendo prorrogado há muito tempo. A ANEEL já notificou a CEMIG que tem que repassar para os municípios mineiros o ônibus da iluminação pública. Acontece o seguinte: hoje, no sul de Minas, Lavras foi a primeira cidade a aderir a esse projeto. Com a conta simples que eles fizeram lá, a empresa pegou a iluminação pública do município para gerenciar. Cada posto de iluminação fica a R$ 8 por mês. Lavras, pelo que eu vi reportagem, disseram que tem 6 mil postos, então é R$ 48 mil a menos que seria do caixa da prefeitura. Então a prefeitura teve que passar para os contribuintes, porque não teria condições de arcar com essa situação. Não teria que, como o vereador Giovanni falou, teria que arrancar da saúde, teria que arrancar da educação. E também no caso de Nepomuceno específico, com essas aberturas de vários loteamentos, entendeu? A pessoa compra o lote, deixa ganhar tempo para ganhar dinheiro. E quem paga a taxa de iluminação pública dos loteamentos é o município. Então o município tem que arcar com o empreendimento de terceiros que vêm a ganhar dinheiro no município. Entendeu? Vai passar para o loteador toda a iluminação pública do seu empreendimento. Para que o município não venha a sofrer com gastos que não é dele, que é do empreendedor que vem a fazer o seu empreendimento no município e ter seus lucros, entendeu? Essa é uma das recomendações. Muito bem, vereador Júlio César Ezequiel, pela colocação. Então, aprovado em primeira votação o projeto de lei número 150 de 2014.
do projeto de lei número 559/14, que autoriza o Poder Executivo a ceder instituições financeiras públicas crédito decorrente de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos na geração de energia elétrica e da outras providências. Vocês levam esse projeto para os pareceres das comissões. Foi levado aos pareceres das comissões e eu gostaria de ter uma informação das comissões, por ter sido extraordinário, como que o vereador Pedro João Borges quiser manifestar na questão dos pareceres. Sim, senhor presidente. Nós os reunimos e estudamos o projeto e entendemos e fizemos os pareceres, já está bom, já está na mesa aí. Geralmente nós colocamos, damos um tempo, mas como que todos os vereadores e a comissão de as comissões reunidos aqui estudando pareceres, a gente então isso muito bem, os novos vereadores, as próprias comissões já tinham recebido os pareceres previamente. Então o projeto de lei número 559, 2014, que autoriza o Poder Executivo a ceder instituições financeiras públicas do crédito decorrente à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de geração de energia elétrica. Os pareceres já encontram-se aqui nessa mesa, eu pedi ao secretário para que possa fazer a leitura dos pareceres do projeto de lei número 559/2014. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Conta e Tributação. Presente parecer tem objeto o projeto de lei 559/2014. Constata-se que a medida de natureza legislativa de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal da Lei Orgânica Municipal, estando de acordo com o regimento interno do artigo 45, estando dessa forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Nosso parecer é favorável, mas lembramos que estes recursos poderá ser gastos exclusivamente com despesas de capital e o pagamento de dívidas junto à União, como especifica no corpo do referido projeto. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 559/2014. É nosso parecer, salvo as comissões do relator Cláudio Andrade Pedroso, Júlio César Ezequiel e o Washington Correia Lima Neto, que está enojado. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 559 de 17 de julho de 2014. Foi apresentado pelo Executivo Municipal o projeto de lei 559/2014. O citado projeto de lei vai a esta Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais para ser analisado em relação aos aspectos que compete emitir parecer nos termos do regimento interno. Após a análise criteriosa do projeto a ser citado, a comissão chegou à conclusão de que a proposição tem condições de ser levada em votação porque cumpre todas as disposições legais. Assim sendo, o parecer da comissão é favorável ao projeto de lei 559/2014, no que diz respeito a questões sobre obras, bens, serviços públicos e servidores públicos municipais. Salvo as comissões 29 de julho de 2014, relator Pedro Correia Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e o José Rodrigues Avelino. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 559 de 17 de julho de 2014. O referido projeto de lei foi encaminhado esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do regimento interno. Analisando o projeto a ser citado, proposto pelo Executivo Municipal, que tem competência exclusiva para a iniciativa, verifica-se que o mesmo não fere a Constituição da República, a legislação federal, nem menos a lei orgânica do município de Leopoldo Centro. Ocorre que o projeto de lei, hora em discussão, é praticamente um projeto padrão, ou seja, que vem sendo apresentado e aprovado pelos municípios e até mesmo pelas Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal, por força do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, que diz que é assegurado nos termos da lei aos Estados, aos Distritos Federais e municípios
bem como aos órgãos de administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por exploração. Vale destacar que a matéria da discussão nesta Casa Legislativa é prevista na Constituição da República, já foi regulamentado pelas leis 7.990/89, que institui para os Estados, Distrito Federal e municípios compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo, gás natural, de recursos hídricos para a geração de energia elétrica, de recursos minerais nos respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial, zona econômica exclusiva e da outras providências. Lei número 9.984/2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas, ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e da outras providências. Lei 9.993/2000, que destina recursos à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e para a exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia. Portanto, para que os executivos possam utilizar os eventuais créditos decorrentes das compensações financeiras na forma demonstrada no projeto de lei 539/2014, é necessária a autorização da Câmara Municipal. Assim sendo, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final é favorável à tramitação do presente projeto de lei, ficando a sua aprovação a critério do decreto plenário, salvo as comissões de 9 de julho de 2014, relator Pedro Giovanni Britani, membro João Freire Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Em discussão, os pareceres do projeto de lei 559/2014. Em discussão. Eu só queria dizer que o que eu disse se concretizou mais rápido do que se podia imaginar. A questão da taxa de iluminação pública, que mudou o nome para chamar taxa, Zé Miguel, Zé Mané, Zé Pedro, o que quiser. O que importa é que os royalties de fundos deveriam ter a destinação para desonerar a população desse pagamento a maior que ele terá que pagar, não mais na conta de luz. A administração vai lançar um carneiro ou uma guia para que você pague mensalmente a iluminação pública, a troca de lâmpadas, a renovação de postes. O dinheiro dos royalties vão ser destinados ao calote que vem sendo dado há muito tempo aqui na prefeitura, através da administração pública. O calote da dívida de INSS e outras dívidas que vêm se avolumando ao longo dos anos. Esse atual governo não é exceção. Então, na verdade, mais uma vez, sobrou o contribuinte. Eu disse isso aqui tem 15 minutos. E tinha um outro projeto que ia desviar o dinheiro dos royalties, que poderia amenizar a situação do contribuinte, notadamente aquele que tem família numerosa,
e que vai ter muitos banhos em casa. Então, esse dinheiro, no meu modesto entender, ele devia servir de socorro às pessoas que realmente necessitam. Então, é mais uma vez excluir o povo, que mais uma vez, no município onde não se gera emprego, onde sofre uma recessão violenta, onde não se tem a produção do nosso principal produto, que é o café, onde a ameaça da fome nunca esteve tão presente. Eles estão preocupados em pagar contas, ao invés de tratar da panela, do excluído, daquele que não tem oportunidades, a não ser uma panha de café. Mas, infelizmente, vão ter que enviar o banho de todo dia, porque a tabela está aí para taxar esse prazer que as pessoas teriam no dia a dia. Por esse motivo, mais uma vez, voto com o povo de Nepomuceno. Com a palavra, vereador Júlio César aqui, ó. Vereador. Presidente, essa taxa, esse adiantamento dos royalties, tem nada a ver com conta de energia, quanto vai ser, quanto deixa de ser. Esse adiantamento é feito através da Caixa Econômica Federal. O município, há um certo tempo atrás, recebia X dos royalties. É um simulado. Agora, com a queda da energia, com a queda do volume da rede de furnas, o município está recebendo menos royalties do que antes, quando a represa estava cheia. Isso é uma projeção. Pode ser que futuramente pague-se mais, ou pode ser que futuramente pague menos do que está pagando hoje. Então, esse adiantamento não inclui conta de energia de contribuinte nenhum. Pode ficar tranquilo, as pessoas que estão aí trabalhando, como nós também somos trabalhadores. Esse adiantamento é para que o município possa sanar algumas pendências e também pode ser exclusivamente destinado à despesa de capital. O que é despesa de capital? É a compra de bens, de maquinários, de carros, entre outros. Então, contribuinte, não se preocupe, porque isso não vai afetar diretamente ao contribuinte que somos nós. Essa é a minha justificativa. Muito bem, vereador Júlio César Ezequiel, gostaria de parabenizar pela sua colocação, muito claro, objetivo, parabéns pela sua colocação, vereador Pedro Romita. Senhor presidente, a colocação que eu iria fazer, que o vereador Juninho colocou tudo, né? Não precisa acrescentar nada. A única coisa com relação à hidrelétrica, né, é que essa questão foi discutida, né, na legislatura passada, e da PCH, Pequena Central Hidrelétrica, foi discutida, audiência pública, né, teve boa parte da população no dia da audiência pública, e vejo, justamente até a colocação do vereador Rocha em relação ao emprego, né, nós nunca podemos sonhar com essa questão de emprego em Nepomuceno, né, incrível, né, anos e anos, e nunca entrou nada, né, nunca entrou na cidade uma empresa, né, ou uma geração de emprego, seja ela qual forma for. E até por muitos momentos, né, mas por muitos momentos, eu acho que os vereadores que devem lembrar disso também, uma das questões mais colocadas pela falta dessa ausência de emprego, né, era a questão que nós não tínhamos energia suficiente, né. Foi muito colocado isso, até nessa casa mesmo foi debatido isso, né. Quer dizer, isso já não é discussão mais, isso se perdeu com o tempo, né. Se alguém disse isso no passado, se perdeu com o tempo. E só vejo a questão positiva dessa hidrelétrica, né? E não só a minha palavra,
vai ter construção ainda, tem todo, né, talvez aí leve anos, né, para ser concretizado, mas a longo prazo a população vai sentir, né, uma grande mudança nessa questão da hidrelétrica. Até digo aqui que o município, em certo momento, através do prefeito passado, iniciou, né, um sonho de obter aqui no município. Mas, no decorrer, viu que a inviabilidade, né, o investimento é muito alto e dificilmente o município teria esse orçamento, né, para concretizar esse sonho, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo uma entidade privada, uma empresa privada, eu tenho certeza que a longo prazo os nepomucenenses vão lembrar, né, o que ela vai retratar em nossa cidade. Assim como outras coisas, como a estação de tratamento de esgoto, né? Eu acho que o município está partindo do princípio de se estruturar para, quem sabe, aí poder chamar a atenção de empresas para a nossa cidade. O que nós tínhamos para chamar a atenção antes de Nepomuceno? Né? Mas que agora a gente está indo nessa direção. Iniciou lá no Cefet, devo dizer isso. E tem gente que foi contra o Cefet, hein? Tem gente que foi contra o Cefet. Né? Mas graças a Deus que a maioria, né, quis que isso estivesse na cidade, e hoje aí é a menina dos olhos. Né? Como eu tenho certeza que muitas coisas que vai sair dessa casa também, futuramente, vai dar um bom respaldo, principalmente o povo que está nos assistindo aí, né, vai saber disso. É só isso, presidente. Muito bem, vereador Pedro Giovanni, muito bem pela colocação das ações, e fico satisfeito com o presidente da casa saber que nós temos vereadores que se empenham e estudem e conheçam o projeto e tenham a fundo. Eu vejo, como presidente dessa casa, o amigo de alguns vereadores que sempre presentes aqui, durante a informação, pedindo ajuda das nossas secretárias, pedindo ajuda do nosso assessor. Isso é motivo de orgulho aqueles que têm levado a esse trabalho à frente. Muito bem, foi dos pareceres, foi levado e discutido. Levo agora o projeto, em votação os pareceres no projeto de lei 559 de 2014. Nós vamos votar agora, nesse momento, os pareceres das comissões. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levantem-se, manifeste. Aprovado pelos que presentes nessa casa, com voto contrário, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Foi justificativo do voto, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Eu votei contra, primeiramente, por entender que isso não é objeto de reunião extraordinária. Em segundo lugar, eu votei contra porque eu tentei me explicar, mas pelo que eu senti, que as pessoas não entenderam, eu não consegui explicar. O mau direcionamento dos royalties não vai aumentar a alíquota que o cidadão vai pagar. Não é isso. Não foi isso que eu disse aqui. Que o mau direcionamento dos royalties vai aumentar o pagamento do contribuinte. O que eu disse aqui é que esses royalties deviam servir para pagar a conta de luz e diminuir o que o cidadão deveria pagar. Não sei se agora conseguiram me entender. É isso, cidadão. É que se pegar o dinheiro dos royalties e pagar a despesa da energia,
você, cidadão, vai ter menos gastos com a energia elétrica. E, por último, eu gostaria de dizer que adorei a explicação do ilustre vereador Giovanni a respeito do próximo projeto que vai ser votado, que é justamente a lei elétrica. Já adiantou a discussão e nós vamos discuti-la daqui a pouco. Vamos. Com o maior prazer, Leandro. Aprovado com voto contrário os pareceres no projeto de lei número 559, que autoriza o Poder Executivo a ceder à instituição financeira pública de crédito recorrente as compensações financeiras pela utilização do recurso hídrico para geração de energia elétrica a outras providências. Muito bem, levo o projeto em primeira votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, por enquanto levando-se manifeste. Aprovado pelos presentes. Santiago, com voto contrário, vereador Washington Miro, com a mesma justificativa. Agora passo para o terceiro projeto, o projeto de lei número 560 de 2014, que autoriza a desafetação e a alienação de bens móveis pertencentes ao patrimônio público e da outras providências. Levo o projeto para as comissões. Muito bem, muito bem. E faço a mesma pergunta aos presidentes de comissão, uma vez que já tinha estudado o projeto, os pareceres já se encontram nessa mesa. Vou pedir à nossa secretária para essa leitura de todos os pareceres do projeto de lei 556. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas tomar de conta e tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 560/2014. Constata-se que a agenda de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando de acordo com o regimento interno, artigo 45, estão desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 560/2014. É nosso parecer, salvo as comissões Cláudia Andrade Pedroso, José Ezequiel, Washington Correia, Lima Neto e Enojado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 560 de 23 de julho de 2014. O referido projeto de lei foi encaminhado a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do regimento interno. Analisando o projeto acima citado, proposto pelo Executivo Municipal, que tem competência exclusiva para a iniciativa, verifica-se que o mesmo não fere a Constituição da República, a legislação federal e tampouco a lei orgânica do município de Nepomuceno. Ocorre que o projeto de lei, ora em discussão, objetiva a autorização para desafetar e alienar um bem imóvel de propriedade do município de Nepomuceno. A regra geral diz que os bens públicos não podem ser alienados, ou seja, vendidos, permutados ou doados. Entretanto, como toda regra tem exceção, a Lei Orgânica Municipal estabelece que, artigo 34, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especificamente, autorizar a alienação de bens imóveis. Artigo 105. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Plano de imóveis dependerá de autorização legislativa, avaliação e leilão público. Na mensagem de 28/2014 enviada pelo projeto de lei desta Casa, o Executivo demonstra o interesse público a justificar a venda do imóvel. O artigo 2º do projeto de lei 560/2014 cumpre as exigências legais, prescrevendo que a alienação será precedida de avaliação e de licitação na modalidade de concorrência nos termos da Lei de Licitação, Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que para haver a venda do imóvel em questão
É necessário escolher a afetação, uma vez que o mesmo atualmente é um bem público de uso especial, que é inalienável enquanto estiver afetado, artigo 100 do Código Civil, e terá de passar a qualificação de bem dominical que pode ser alienado, observado as exigências da lei, conforme dispõe no artigo do Código Civil Brasileiro, artigo 101. Assim sendo, a Comissão de Constituição e Legislação da Justiça da Ação Final é favorável à tramitação do projeto de lei, ficando a sua aprovação a critério do egresso plenário. Salvo as comissões 29 de julho de 2014, relator Feira de Economia Americana, membro João Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 560 de 23 de julho de 2014. O citado projeto de lei desta Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais para ser analisado com relação aos aspectos que lhe compete emitir nos termos do regimento interno. Após análise criteriosa do projeto assim citado, a Comissão chegou à conclusão de que a proposição tem condições de ser levada em votação porque cumpre todas as disposições legais. Assim sendo, o parecer da Comissão é favorável ao projeto de lei no que diz respeito às questões sobre obras, bens, serviços públicos e servidores públicos municipais. Salvo as condições 29 de julho de 2014, relator é Eugênio Correia do Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigues Avelino. Muito bem. Coloco em discussão os pareceres no projeto. Em discussão. A priori, eu gostaria que ficasse considerado que a matéria não é pertinente à reunião extraordinária. Em segundo lugar, essa usina ela foi desapropriada, inclusive cita a Escritura que houve uma determinação judicial assinada pela doutora Raquel Secchiati Melo, alguém ou um juiz. Então, quando há desapropriação, pelo menos no país inteiro, não sei aqui, porque a lei muda, ela tem o que chamamos de finalidade. Então, eu ainda não tive a oportunidade de pegar esse processo, vou fazê-lo amanhã. Vou ver a carta expedida pela doutora juíza, que pode estar havendo aqui o que nós chamamos de desvio de finalidade. E esse poder de desvio de finalidade não é aquele poder que se chama de poder absoluto, que é gostoso. Não estou dizendo que é, nem que não é. Eu acho que devia estar aqui. Devia acompanhar aqui. E se fosse uma coisa realmente decente, a avaliação também, muito embora esteja no item abaixo, ela devia estar aqui. Isso aqui é uma procuração em branco. Amanhã vende a usina do que é um capote, que é um lugar que devia, inclusive, ser tombado pelo patrimônio histórico de Nepomuceno. Devia ser tombada por ali. A primeira lâmpada que se acendeu aqui em Nepomuceno veio energia dali. Mas Nepomuceno não gosta muito de história, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqui pode estar havendo um desvio de finalidade. O ilustre vereador, no parecer que antecedeu a esse, já nos adiantou que o grupo estava preocupado
construir ali uma indústria, vai demorar um pouco, uma usina, que pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos. Mas o que me preocupa aqui é que o estudo foi muito superficial. Nós não temos aqui o preço, os 4,5 hectares de terra. E eles falam aqui em concorrência. Obviamente que concurso público é uma forma de concorrência, leilão público, que está no artigo 105 da Lei Orgânica do Município. Mas tudo isso já foi repassado hoje ao Ministério Público, no período da tarde, e nós vamos fundo. Nós vamos estudar este caso, porque o patrimônio histórico e cultural de um povo está tendo autorização para ser vendido por um grupo que pretende ali construir um usina, uma coisa assim. E o que é pior, se fosse algo com a marca da ética, da decência, essa Casa Legislativa teria noção do valor. Já como é leilão, teria aqui preço mínimo de lanço. 150, 200, 300 mil reais, 420, R$1. Já seria uma maneira de se ter a noção do que se pretende fazer com isso. Eu só lamento que seja um projeto tão pobre, tão desinformado. Talvez por isso tenha sido objeto de uma reunião extraordinária. Muito bem. Projeto de lei número 560 de 2014, que autoriza a desafetação e a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público e da outras providências, aprovados os pareceres, discutido os pareceres. Levo agora em votação o projeto de lei número 560 de 2014, que autoriza a desafetação e alienação dos bens imóveis pertencentes ao patrimônio público e da outras providências. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes destacados, com um voto contrário, vereador Washington Correia de Neto, uma justificativa do voto. Com a mesma justificativa. Muito bem. Votados os projetos, gostaria de passar ao plenário dessa casa, que conforme o artigo 83 do regimento, as reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de 48 horas, comunicação escrita, e consta a matéria objeto da deliberação. Muito bem. Sendo que esses projetos foram votados em primeira votação e discussão, como o regimento fala aqui que tem que ser 48 horas, eu gostaria de passar para a discussão do plenário, uma vez que essa casa recebeu um pedido de urgência desses projetos, que nós, com uma votação, nós não podemos fazer uma extraordinária em cima de outra extraordinária. Eu gostaria de passar para os novos vereadores para que nós possamos votar em segunda votação os 3 projetos nessa casa amanhã às 5 horas da tarde. Eu deixo livre e eu vou fazer uma votação no plenário. O plenário dessa casa está soberano, mas antes eu coloco em discussão para que nós colocamos amanhã às 5 horas da tarde esses projetos, uma vez que tem um pedido de urgência. Eu deixo o plenário se manifestar e nós colocamos em votação no plenário, se todos forem a favor, que votem amanhã
às 17 horas no plenário dessa casa. Muito bem, vou colocar em votação esse pedido, que para que seja legal, né, seja também uma acordo entre todos os vereadores aqui presentes, aqueles vereadores que forem a favor da votação amanhã às 17 horas nessa casa, dos 3 projetos, permaneçam sentados. Olha, senhor presidente. Eu gostaria só que fosse lido o artigo 58. Muito bem, vou pedir ao nosso assessor que tenha aqui com o notebook aberto, que fosse lido o artigo 58. Obrigado inteiro. Presidente, o artigo 58, ele está no capítulo 4, que dispõe sobre as comissões temporárias e seu funcionamento. Artigo 58, regimento interno da Câmara Municipal. Se a comissão deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido e assim entender o plenário, os membros designados serão substituídos por nomeação do presidente da Câmara, e lhes fixará prazo para concluir os trabalhos. Esse? 48. 48. Artigo 48. Capítulo 3 do funcionamento das comissões permanentes. Não é isso aqui. Lei da reunião extraordinária, acho que é 68. Artigo 68. As reuniões poderão ser prorrogadas, é isso? As reuniões da Câmara, disposições gerais, artigo 68. As reuniões poderão ser prorrogadas. Letra A. Para a conclusão de votações e proposições cujo processo já teve início. B. A requerimento de vereador, que pode ser verbal, com justificativo dos motivos, desde que feito antes do término da reunião. Aí é sobre reunião extraordinária aí. Inclusive, senhor presidente, esse artigo citado pelo vereador até, ele, nessa situação de hoje, deixa eu ver aqui, disposições gerais, ele poderia até ser aplicado, salvo juízo. Artigo 68, as reuniões poderão ser prorrogadas, letra A, para conclusão de votação de proposições cujo processo já teve início. Não, mas nesse caso é quando ultrapassa o tempo, né? Da prorrogação. O que o doutor Rocha está dizendo deve ser, deixa eu pesquisar, nas reuniões extraordinárias. Uma reunião extraordinária tem que ficar 24 horas de uma para outra. Artigo 85. A sessão extraordinária compreende um período de reunião sucessiva com intervalo de 24 horas, até que sejam esgotadas as matérias que deram razão ao acionamento da extraordinária do Legislativo. Tem que ser às 18 horas. Muito bem. Passamos das 17 para as 18 horas, o regimento, no artigo 85, a sessão extraordinária compreende o período menor. Muito bem. Lembrado, nós iniciamos às 18 horas, 24 horas da manhã nós teremos. Eu passo então ao plenário, que eles forem a favor de que nós permaneçamos amanhã e reunimos e votamos, permaneçam sentados, os forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes desta casa, com voto contrário, vereador Washington
corrida do momento, uma vez que o artigo 85 também dá a legalidade para que se faça essa reunião. Muito bem, nada mais havendo, passo para a ordem do dia da próxima reunião, no dia amanhã, no dia 30, no projeto ordem do dia, projeto de lei número 150 de 2014, projeto de lei número 159 de 2014, projeto de lei número 560 de 2014, nada mais havendo, boa noite a todos, bom Deus, Deus abençoe a todos, boa noite.